Olá, amigos do canal RGui. Acabou há cerca de um minuto, em Campinas, Moisés Lucarelli, Ponte Preta 2, Corinthians 1. Situação preocupante do Corinthians, menos pela derrota em si, porque não é fácil ganhar da Ponte Preta em seus domínios. A macaca lá é difícil de ser batida. O problema é que o Corinthians, que ainda requer alguns ajustes, algumas coisas assim, deu uma boa impressão no primeiro jogo do campeonato, ao golear, nem tão boa no segundo, e no terceiro deixou a desejar. Cometeu algumas falhas meio imperdoáveis, e sabendo que tem pela frente, no fim de semana, o Santos, e depois um jogo em Assunção contra o Guarani, pela pré-Libertadores. O Corinthians já foi eliminado pelo Guarani numa Libertadores, numa competição sul-americana para trás aí. Então, seguro morreu de velho, é bom dar uma ajustada nesse time. A situação é um pouco preocupante nesse sentido. Bons jogadores, boas contratações, mas alguns jogadores que começaram bem nos primeiros jogos já não reproduziram o futebol daqueles jogos iniciais. A Ponte Preta fez 2-0 no primeiro tempo, com Bruno Reis aos 39 e o Roger, o veterano Roger, aos 40, ambos em falhas da defesa corintiana. Falhas individuais, inclusive do Gil, que é o melhor dos zagueiros do Corinthians. Situação preocupante. Aos 45, um pênalti que poderia ter mudado as coisas, levado para o intervalo um pouco mais de pulga atrás da orelha da macaca, e o Luan desperdiçou o pênalti, muito bem defendido pelo Igor, no seu canto esquerdo. O Luan não é um bom cobrador de pênalti, já não era no Grêmio, algumas vezes desperdiçou cobranças, inclusive em semifinal de Copa do Brasil contra o Cruzeiro em 2017. Para o segundo tempo, o Thiago Nunes mandou o Cantillo em campo. O legal dessa história é que o Cantillo terá o número 24. Lembre-se que há 2 semanas, talvez nem isso, o Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol corintiano, desdenhou o número 24, até um pouco de homofobia ali, 24, ironizando o número, porque é atribuído ao viado o número 24. Que coisa, né? No jogo do bicho. Mas, felizmente, o Corinthians pediu desculpa, se retratou e, melhor do que isso, entregou a camisa 24 ao novato, ao colombiano Cantillo. Entrou, até deu uma melhorada no futebol do time no segundo tempo. Aos 6 minutos, pouco depois de uma bola na trave, aos 6 minutos o Bozelli jogou o tipo de centroavante, descontou para o Corinthians. O Corinthians foi em cima, tentou, se abriu alguns contra-ataques da Ponte, que ela desperdiçou. No fim, prevaleceu o futebol superior dos donos da casa na maior parte do jogo. 2-1 Ponte Preta, o Corinthians vai ter a lição de casa para poder se arrumar aí. Não digo nem para o clássico contra o Santos, mas para um embate pela Libertadores contra o Guarani do Paraguai. Por falar em Santos, mais cedo, o Santos venceu a Inter de Limeira por 2-0. Uma atuação razoável do Santos. O melhor ficou por conta do autor dos 2 gols, o Raniel, centroavante, que o São Paulo contratou no ano passado ao Cruzeiro, que despontou no Cruzeiro, foi vítima de muitas contusões, justamente pernambucano. Foi parar no São Paulo, fez um golzinho só pelo Tricolor nos 6 meses que lá esteve, e pelo Santos já fez 2 numa só noite. E o primeiro deles, aos 22, foi uma pintura. Ele carregou da esquerda para o meio e mandou um balaço no ângulo. Para quem viu esse jogador despontar no Cruzeiro 3 anos atrás, foi um gol idêntico ao que ele fez contra a Chapecoense pelas 8ª de final da Copa do Brasil 2017. No jogo de ida, o Cruzeiro venceu por 1-0 no Mineirão, um gol dele, um lance muito parecido, um golzinho no começo do jogo. Esse gol pelo Santos, o primeiro dele com a camisa do Peixe, foi muito semelhante. Um pouquinho menos de ângulo, mas guardou a semelhança sim. Aos 44, o mesmo Raniel, num escanteio cobrado da esquerda pelo Pituca, a bola sobrou, ele entrou de carrinho e fez o segundo gol que definiu o triunfo santista, que respira aliviado e vai confiante para esse clássico com o Corinthians. No Campeonato Carioca, a chuva atrapalhou a rodada.
ela paralisou por 43 minutos o jogo entre Botafogo e Resende no Newton Santos. E causou um apagão em São Januário, que horas depois levou ao adiamento do jogo para esta sexta-feira, 11 horas da manhã. Ele chegou a ser remarcado para as 23h05 desta noite de quinta, mas o bom senso prevaleceu ali, faltava luz lá de fora do estádio, nas cercanias, foi marcado para amanhã, para sexta-feira, 11 horas. O Botafogo começou a perder um golaço do Giovani aos 27 minutos de partida, quando a luz apagou. Voltou 43 minutos depois. O Botafogo se arrumou nesse tempo, pressionou, usou o intervalo para se tranquilizar e voltou outro time no segundo tempo. Tanto que aos 10 o Bruno Nazário empatou a partida. O Botafogo pressionou de tudo quanto é jeito, parecia que ia tropeçar mais uma vez, ia colher um empate, que iriam ser 2 pontos muito ruins, a perda desses 2 pontos, mas um pênalti aos 48, aquela bola que bate no braço, o árbitro interpretou como pênalti. Pedro Raul cobrou aos 48 e deu a vitória ao Alvinegro. Botafogo 2-1, recupera 2 vitórias consecutivas, está no campeonato de novo. Pelo Gaúcho, outra virada sofrida, Grêmio e São José, na Arena Grêmio. Lembra-se do Diguinho, aquele volante gaúcho que jogou no Botafogo, no Fluminense, no Vasco? Ele não fazia um gol havia 10 anos e 19 dias, e 59 dias. 10 anos e 59 dias. E não é que fez esta noite? E um golaço, entrou driblando a defesa do Grêmio, entrou quase com bola e tudo, aos 47 minutos do primeiro tempo. 1-0. No segundo tempo, o Grêmio foi com aquela pressão, foi trocando jogadores, tem bom elenco, o Renato usa bem o elenco, e quem tem Cebolinha tem grande chance de colher bons resultados. Aos 18 minutos, o Everton empatou o jogo para o Grêmio, que já tinha mandado bola na trave, 2 bolas na trave, estava em cima, pressionou, o Grêmio pressionou de tudo quanto é jeito, São José resistindo. Aos 43, um rebote, e quem estava lá para conferir? Everton, Cebolinha. Grêmio 2, São José 1, o Grêmio 2 vitórias consecutivas, recupera-se de vez da má estreia quando perdeu em casa para o Caxias. O Grêmio está indo, já vai avançando aí no campeonato. É isso aí, meus amigos. Inscrevam-se no canal Arregui.